Olá, então vamos começar a nossa terceira parte da aula de hoje. Então definimos a derivada da função f no ponto x0 como limite das razões incrementais de x1 até x0, à medida que o x1 fica mais próximo de x0, tá? Então esse x0 mais Δx é só um outro meio de eu escrever o x1. Eu poderia ter escrito assim também, tá? É o limite quando x1 tende a x0 de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, tá? As duas expressões aí por limite são equivalentes, tá? Ao invés de dizer que o x1 tende a x0, eu posso escrever o x1 como sendo x0 mais delta de x e falar que ao invés de eu querer que x1 vai para x0, posso simplesmente dizer que o delta de x tende a zero, tá? Essas duas coisas são equivalentes. Você pode inclusive usar qualquer uma dessas duas maneiras de calcular esse limite, que o resultado que você obtém é o mesmo. Né? E aí, como a gente já tinha visto, né, essas razões incrementais, ela define a tangente da reta secante que passa nos pontos x0 e x0 mais delta de x. Isso que a gente já tinha notado, né? Então, a interpretação da derivada, então, assim, a interpretação da derivada que a gente tem aqui é, como a gente já tinha olhado aqui no nosso gráfico, a interpretação da derivada é um método que dá o valor da tangente da reta tangente ao gráfico. Tudo bem? Como a gente tinha visto aqui nessas aproximações, é isso que a gente está fazendo, né? O limite, esse limite que a gente está fazendo, então a gente está calculando, na verdade, o limite dessa função quando quando o delta de x tende a zero no ponto 2. Tudo bem? Então é isso que a gente está fazendo. Então os valores daquele limite vão cada vez ficando mais próximo do valor 4, à medida que o valor, que é bolinha laranja, né, vai ficando mais próxima da bolinha azul. Tá? Tá? Então, a interpretação geométrica da derivada é que ela te dá a tangente da a tangente da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0 f de x0. Tudo bem? Então, só para deixar bem claro, o que a gente está falando? Você tem lá a função, você tem lá a sua função, tá? Deixa eu desenhar aqui a função. Opa. Você tem lá a sua função. O que você está falando é, você vai pegar aqui um ponto x0, você pegar um ponto x0, tá? Então esse x0 está correspondente a um y0. Opa. Você tem aqui o x0, aqui você vai ter o seu correspondente valor y0. Opa. Tem um correspondente valor y0. E o que eu estou afirmando é que eu estou afirmando é que essa aqui é a reta tangente ao gráfico, tá? Deixa eu escrever a reta tangente, uma cor vermelha. O que a gente está falando é que a inclinação da reta
pudesse colocar ele aqui, né? Então, você tem aqui o nosso gráfico da função, que é a função azul. Aí você pegou um ponto x0, y0. Aí você pega a reta vermelha como uma reta tangente, tá? R é a nossa reta tangente. Oh, meu Deus. R, reta tangente no ponto x0, y0, tá? Então você pegou R, né? Aqui só desenhei um pedaço dela, mas reta R é a reta tangente no ponto x0, y0. Em particular, aqui não parece, né? Mas essa reta aqui, ela só encontra o gráfico da nossa função azul só no ponto x0, y0. Tudo bem? Que aqui ficou um pouquinho espesso. Parece que está encontrando mais de um ponto. Deixa eu ver se eu desenho um pouco melhor. Acho que aqui ficou um pouquinho melhor, né? Não muito. É. Aqui não parece, mas pensa na reta a vermelhinha aqui R, só tocando o gráfico, o ponto, a curva azul, só no ponto x0, y0, né? Aqui parece que toca mais de uma vez, mas pensa como sendo a reta tangente. Então ele só encontra o gráfico aqui da função azul apenas de um ponto, e esse ponto é o ponto x0, y0, tá? Bom, mas é isso, a gente tem a reta R, que é a reta tangente. Então a derivada da função, então, a reta A reta vermelha vai ter um ângulo em relação ao eixo das abscissas, né? Que é esse ângulo alfa, que é o mesmo que esse. E a ideia é que o tangente de alfa seja, na verdade, a derivada, né? O limite de f de x0 mais delta x menos f de x0 sobre delta x quando delta de x tende a zero. Tudo bem? Então, essa aqui é a interpretação do que é a derivada de uma função em um determinado ponto. Tá? Mas essa interpretação a gente já tinha construído a partir daqui, né? Que a gente tinha observado nesse problema aqui, nessa animação que estava aqui. Tudo bem? Só quis deixar um pouquinho mais claro. Interpretação geométrica, né? Interpretação geométrica. Isso aqui é a nossa interpretação geométrica da derivada. Então, derivada da função em determinado ponto te dá a tangente da reta tangente no ponto x0. Tudo bem? Então, derivada da função no ponto x0 te dá a tangente da reta tangente no ponto x0. Tá, vamos. A gente já tem a noção da derivada, a gente já sabe como é que é a interpretação geométrica dela. Vamos só fazer agora alguns exercícios para de fato calcular a derivada. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos começar com a função x ao quadrado mais 2x. Né? Então, vamos calcular. Por exemplo, vamos calcular a derivada. Eu podia, na verdade, usar isso aqui. Né? Calcular a derivada em x0 igual a zero. Né? Então, vamos calcular a derivada dessa função no ponto x0 igual a zero. Então, aqui a gente tem que fazer, a gente tem que calcular que limite, quando delta de x tende a zero, né? Do f de x0 mais delta de x
menos f de x0 dividido por delta de x, tá? Bom, isso aqui na verdade é igual ao limite quando delta de x tende a zero de f de x0 é zero, né? Então aqui vai ficar só delta de x menos f de zero dividido por delta de x, que é igual ao limite quando delta de x tende a zero, f de delta de x, né? Então, f, a função x ao quadrado mais 2x. Então, aqui vai ficar delta de x ao quadrado menos 2 vezes delta de x, tá? Essa é o quê? Isso aqui é o f de delta de x, menos, quanto que é o f de zero? Se eu colocar o zero aqui, vai ficar zero ao quadrado mais 2 vezes zero, que dá zero. Então, aqui é só zero. Dividido por delta de x. Tá? Então, isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero de, então aqui é só delta de x ao quadrado menos 2 vezes delta de x dividido por delta de x. Tá? Bom, tem delta de x aqui ao quadrado, tem um delta de x aqui e tem um delta de x aqui embaixo também. Posso cortar eles. Então, vai ficar o limite quando delta de x tende a zero de, aqui vai ficar só um delta de x, aqui só vai ficar o 2, só, né? Que é o delta de x menos 2, tudo bem? E aí o que você faz? Como a gente fazia anteriormente na hora de calcular o limite, né? Lembrando, por exemplo, quando você fazia com as tabelas com o delta de x aproximando de zero pela direita ou pela esquerda, se você fizer a tabela, você vai ver que, pô, desculpa, aqui é mais, né? Aqui é mais, tá? Delta de x ao quadrado mais 2 vezes delta de x, tá? Aqui é o mais. Né? Você vai ver que essa expressão de delta de x mais 2, quando delta de x tende a zero, esse limite aqui, na verdade, vai dar 2. Tudo bem? Tá? Então, qual que é a derivada dessa função no ponto x0 igual a zero? A derivada é 2. Tudo bem? Você calculou o limite, deu 2, então a derivada dessa função no ponto x0 igual a zero é 2, tá? E aqui que a gente fez, a gente só usou a definição da derivada como esse limite que está aqui, ó. Tá? Então, o passo inicial é sempre esse, usando a definição da derivada. Vamos para um outro exercício. Tá? Vou calcular o mesmo. Tá? Calculando o mesmo ponto. Não precisa ser o mesmo ponto, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar em calcular aqui no x0 igual a 1, tá? Vou calcular a derivada no ponto 1. Vamos lá. Então, o mesmo procedimento, eu tenho que calcular o limite quando o delta de x tende a zero de f de x0 mais delta x menos f de x0, né, dividido por delta de x, que é igual, vamos lá, é igual ao limite quando delta de x tende a zero de f de 1 mais delta de x menos f de 1 dividido por delta de x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando delta de x tende a zero. Então, vamos calcular o f de 1 mais delta de x. Então, f de x é o 2x mais 5. Então, f de 1 mais delta de x vai ser 2 vezes 1 mais delta de x mais 5, tá? Menos o f de 1. Quanto que é o f de 1? Se você colocar 1 aqui, x vai ficar igual a 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 5. Então aqui vai dar 2 mais 5, que dá 7. Dividido por delta de x. Tá? Então isso aqui vai ser igual ao limite quando delta de x tende a zero de então vai ficar assim, ó, vai ficar 2 vezes 1 mais 5, que dá 7, que vai anular com o 7 que está aqui, né?
Então aqui só vai ficar, na verdade, 2 vezes delta de x sobre delta de x. Tá? Que é o 2, ficou 2 vezes 1, mais o 5 está aqui dá 7, aí o menos 7 dá 0. Então só vai sobrar 2 vezes o delta de x. Bom, delta de x dividido por delta de x. Aqui vai ficar o limite quando delta de x tende a 0 de 2. Do valor constante igual a 2, tá? Então, acredito que fizemos, né, esse limite. Quando o limite de uma função constante, acaba sendo o próprio valor constante, né? Então, limite de 2 quando delta de x tende a 0, vai para o próprio 2. Então, o limite aqui dessa função deu 2. Então, a derivada dessa função f de x igual a 2x mais 5 no ponto 1 é igual a 2. Tá? De novo, só usamos aqui a nossa definição de limite. Então vamos fazer agora esse. Então vamos calcular o limite no x0. Para facilitar, eu vou colocar no x0 igual a 0. Então o que a gente tem que fazer aqui? Mesma coisa, limite quando delta de x tende a 0 de f de x0 mais delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Então isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a 0 de f de x0 mais delta de x. Vai ser o f. Posso escrever aqui, né? O limite quando delta de x tende a 0 de f x0, então é 0, né? Mais delta de x, então é delta de x. Menos f de 0 sobre delta de x. Que é igual, então, a f de delta de x. F de x é igual a x ao cubo. Então, f de delta de x é delta de x ao cubo. Menos f de 0. F de 0 é igual a 0 ao cubo, que dá 0. Dividido por delta de x. Então, isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a 0 de delta de x ao cubo dividido por delta de x. Né? Que é igual ao limite quando delta de x tende a 0 de... Bom, delta de x ao cubo dividido por delta de x dá delta de x ao quadrado. Tá? E aí o limite de delta de x ao quadrado quando delta de x tende a 0, né? Vocês podem verificar que isso aqui vai dar 0. Tá? Então a derivada dessa função no ponto x0 igual a 0 dá 0. Tá bom? Deixe como exercício, né? Deixe como exercício, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom fazer. Vocês calcularem a derivada dessa mesma função no ponto x0 igual a 1. Tudo bem? Dá só um pouquinho mais de trabalho, porque isso aí você tem que abrir o... Vai ficar 1 mais delta de x elevado ao cubo, né? Aí você abre com o binômio de Newton e você também vai calcular o limite e o resultado tem que dar 3. Tudo bem? E o resultado dá 3. Legal. E agora, né? De novo, fazendo paralelo com a física. O que a gente tem aqui, né? A gente tem assim. A gente tem a equação da posição de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. E a expressão geral é S de t igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Tudo bem? Encontre a equação da velocidade. Tá? Então isso aqui, na verdade, deixa como exercício. O que você tem que fazer aqui? Calcula a
derivada de S em um instante. Vou chamar de T0, instante T0, tudo bem? Calcula então o mesmo procedimento que está fazendo, só que você vai calcular a derivada dessa função num instante T0, tudo bem? E como a gente já tinha observado, né, vários momentos anteriores, quando você calcula a derivada em um ponto de uma função, que é a função posição, ele te dá o quê? Te dá a velocidade instantânea, tudo bem? Então, o que esse exercício está pedindo para você fazer? Basta você calcular a derivada da função em cada um dos pontos do domínio, tudo bem? Então, em particular, se você calcular a derivada dessa função st no instante t0, a expressão que você tem, na verdade, é a velocidade instantânea no ponto t0, tudo bem? Então, se você faz o t0 de forma arbitrária, você pega o t0 de forma arbitrária, a expressão que você obtém vai ser a expressão da velocidade, tudo bem? Tá. Então, eu deixo aí para vocês como exercício, que na verdade, quando vocês derivarem, vocês vão ver que, na verdade, o que vocês vão obter é justamente a expressão da velocidade como vocês conhecem no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Nesse caso aqui vai dar, em vez de a velocidade vai ser o V0 mais 2AT, tudo bem? Então, na verdade, aqui, o movimento retilíneo uniforme variado, algumas vezes eu acho que é colocar, na verdade, o 2 aqui, né? Tá? Então, se você pega essa equação da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, você calcula a derivada, né? A expressão que vocês vão obter é justamente aquela expressão que vocês conhecem como sendo a expressão da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, que a expressão vai ser V0 mais AT, tudo bem? Então o resultado, né? Então o resultado esperado é que você vai encontrar que o V de T0 é, na verdade, o V0 mais o AT0. Tá? Que é que vocês devem lembrar, né? Que é de fato, né, a equação da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Eu deixo como um exercício para vocês, é bem interessante. Que você consegue conectar, né? Da onde sai aquela expressão da velocidade, depois da onde sai a expressão da posição. Aqui então foi um pouco o contrário, né? Então a gente tem a expressão da posição de uma partícula em cada instante. Você deriva, você obtém a equação, a função da velocidade, tudo bem? E aqui é um caso que vocês podem de fato averiguar, que a gente conhece, né? Que no movimento retilíneo uniforme variado a velocidade é dessa forma, tá? E vocês podem checar, esse é o exercício. Deriva essa expressão, que vocês vão justamente obter essa expressão da velocidade. Bom, o que eu tinha para falar nessa aula hoje, né? Essa introdução desse conceito de derivadas. E assim, a gente está fazendo a derivada, como a gente fez nos exemplos anteriores, a gente fez usando a definição. Tá? Na aula que vem, o que vamos fazer é obter meios, assim como a gente fez com limites, né? Mas vamos obter meios de, sabendo a derivada de funções mais simples, eu consigo calcular a derivada de funções mais complexas, tudo bem? Sem ter que passar para aquela parte de limites. Bom, é isso. Até uma próxima.